Olá pessoal, tudo bom? Tô de volta, né? Mais uma aula aí do nosso conjunto de aulas falando então sobre TEA, sobre autismo, né? Nesse mês de abril, que no dia 2 de abril a gente comemorou então o Dia aí Mundial da Conscientização do Autismo. Então é o tema escolhido para esse mês, para essas aulas, né? Então é um conjunto de aulas aí que a gente vem falando, né? Essa é mais uma do conjunto de aulas que já tem aqui no canal. Então, se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, se é a primeira aula que você está assistindo, te aconselho a assistir as outras que vieram antes dessa, porque uma aula é um complemento da outra, né? Então, assista as outras aulas, né, para se complementar a essa aqui. Porque a primeira aula foi uma introdução, a gente já falou sobre PEI, a gente já falou sobre tantas coisas, né? E essa daqui não será diferente. Eu espero realmente que essa aula, assim como as outras, ela sirva para você, ela seja produtiva para você, né? Eu costumo dizer que eu quero sempre acrescentar um pouquinho aí na formação de vocês, né? Você aí que é novo, está começando agora na área da educação, né? Eu espero poder te ajudar, né? E já fica a dica, sempre procure estudar fora da faculdade também, porque nem tudo a gente aprende na faculdade. Tem coisas que a gente só vai aprender pesquisando, tem coisas que a gente só vai aprender na prática e tem coisas que a gente só aprende quando a gente cai assim, num vídeo como esse, numa aula como essa. Então eu espero poder te ajudar, espero poder contribuir com você. Hoje eu já estou aqui no meu cenário de todas as outras aulas. Ontem eu estava num cenário um pouquinho diferente, mas hoje já estou aqui de volta, né? E hoje já estou aqui pronta para mais uma aula. Então, né? Você aí que não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o teu like nessa aula, deixa o teu comentário, porque assim a gente entende, né? Que você está gostando, que está sendo produtivo para você. Isso nos motiva a trazer cada vez mais. A gente está preparando aí um tema diferente para o mês que vem. Então a gente conta muito com essa colaboração de vocês, porque é assim que a gente vai entender que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo as aulas. Então, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Todas as aulas que a gente faz aqui para vocês, todas, exatamente todas, elas ficam salvas aqui para você assistir quantas vezes forem necessárias. Então essa aula ela não vai sair do ar, não vai chegar um tempo, vai ficar disponível aqui por um certo tempo, depois a gente vai tirar. Não, essa aula vai ficar aqui, tá? Ela vai ficar salva aqui. Então você pode assistir aí quantas vezes forem necessárias, quantas vezes foram precisas. Bom, Jéssica, prof. Jéssica, tem material certificado? Sim. Tudo isso está no link que fica fixado aqui nos comentários. Então, você pode apertar aqui, você vai cair direto para o pessoal do suporte, tá? Eles vão estar te auxiliando, eles vão estar te ajudando, eles que vão estar te atendendo e tirando todas as tuas dúvidas que você tem em relação a certificado e material. Então, tudo que você precisar referente a isso, você pode apertar aqui. Se você ficar com alguma dúvida também das aulas e tudo mais, aperta aqui e vai cair lá, tá? E mais uma petição minha aqui, porque eu gosto muito de pedir. Bom, mais uma petição minha, segue a gente no Instagram da Psiconcursos, tá? Que lá a gente sempre posta vídeo, a gente sempre posta enquete, lá a gente avisa das aulas também. Então é um meio da gente ter um contato aí direto com vocês. Bom, sem mais enrolação, eu já vou colocar aqui o nosso tema de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre adaptações curriculares para autismo, né? Para crianças com TEA e tudo mais. E antes de começar, então, muito prazer, eu sou a professora Jéssica Albernaz, né? Eu trabalho aqui na Psicom já tem um tempinho, né? Vai fazer 3 anos que a gente está trabalhando junto e é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Fazer esse conjunto de aulas, na verdade, foi muito mais que especial. Bom, se você assistiu a outra aula, antes da gente entrar no nosso assunto, se você assistiu a aula passada, onde eu estava falando um pouquinho sobre que cada criança era uma criança, né? Que cada criança a gente tinha que procurar o hiperfoco deles e dando uma dica, na verdade, de rotina, de estruturação para vocês. E aí eu mencionei, né, que eu tinha feito um mural, um mini mural, na verdade, é uma folha de papel mesmo, mas que eu tinha impresso ali uma rotina para o meu aluno, né, para ele se organizar. Então, se você estava na aula passada, você vai saber do que eu estou falando, tá? Se você não estava, foi o que eu disse para você, corre lá e assiste. Mas se você estava, você vai lembrar que eu mencionei sobre isso e eu queria mostrar para vocês.
Porque ontem, como eu estava num cenário diferente, eu não estava com a minha pasta. Mas hoje eu tô com ela aqui e eu quero mostrar ela para vocês, tá? Para que vocês entendam o que eu estava falando ontem para vocês, de que cada aluno, quando você fosse fazer as atividades, para você separar, né, que cada aluno ia ter sua pasta, que era um meio de organização, né? A gente estava falando sobre a organização ontem, né? Sobre sala, sobre visual. A gente mencionou muito isso ontem, então eu não podia deixar de mostrar aqui para vocês a minha pasta. Eu vou tirar aqui meu slide para ficar maior. E aí aqui, ó. Gente, que eu tava aqui tentando mostrar para vocês ontem no Canva, era isso aqui, ó. Onde cada aluno meu tem o seu lugarzinho na pasta da prof, ó. Cada um. E cada um é diferente também, tá? Tem vários, eu não vou conseguir mostrar todos para vocês, até porque essa pasta é muito pesada. Mas aqui, o que eu tava querendo mencionar ontem é que cada aluno tem uma semi-pasta na minha pasta. Tipo, tem a minha pasta grande e aí todos eles têm a sua pastinha aqui dentro, onde eu coloco a atividade de cada um deles. É como se fosse meu planejamento, mas eu deixo aqui porque eles mesmos podem procurar. E ontem, quando eu estava falando sobre um aluno determinado, que ele precisava, né, dessa questão de rotina, né, para ele se estruturar, não se desestabilizar e tudo mais, eu queria ter mostrado para vocês, mas eu não tinha achado o documento. Mas agora o documento está aqui na minha mão. Olha, o que eu estava tentando dizer para vocês ontem, ó. Isso aqui é uma rotina. A gente já tem uma rotina pré-estabelecida aqui. Ele vai chegar e aí ele vai fazer a atividade, certo? Depois da atividade a gente vai se acalmar com a massinha, né? A gente vai ter um momento nosso com a massinha, até para criar um vínculo, porque a gente ainda está passando por esse processo de vínculos e tudo mais. E, por último, depois de ter feito tudo isso aqui, tem a surpresa, né? Então é algo bem simples. Como eu disse para vocês, a aula aqui comigo, ela é de 55 a 60 minutos. Então não tem como eu criar uma rotina muito grande, porque a gente não vai conseguir chegar até o final. Eu tenho que ser, então, uma rotina simples e direta. E vocês podem ver que tá com o tema o quê? De dinos. Por quê? Porque o hiperfoco desse meu aluno é dinossauros. Então eu juntei o útil ao agradável, tá? Então essa era a dica que eu queria ter mostrado para vocês ontem durante a aula e eu não consegui. Então, para você entender melhor, eu aconselho você a voltar na outra aula e assistir. E você que já vem da outra aula para cá, você vai lembrar quando eu estava tentando procurar isso aqui para mostrar para vocês ontem, mas hoje eu achei e tá aqui. Então, é uma dica que eu deixo para vocês, certo? Ontem foi um caso, né? Eu tentando procurar arquivo, sem óculos, uma maravilha, mas hoje nós estamos aqui, né, a nossa programação normal. Vou colocar então aqui o slide novamente e nós vamos falar hoje um pouco então sobre adaptação curricular. E a gente vai falar sobre algumas atividades, enfim, algumas dicas. Eu sempre trago dicas para vocês, sempre, né? Independente da aula, independente do tema, eu sempre gosto de trazer vivências, né? Porque foi o que eu falei ontem na aula para vocês. Às vezes eu venho aqui e trago uma aula, preparo uma aula, e aí às vezes pode parecer que eu não passo pelas mesmas questões que vocês passam ou algo assim. Mas por isso que eu gosto de trazer experiências para vocês verem que eu também passo por alguns perrengues aqui. E tá tudo bem. Nós, professores, como costumo dizer, nós somos eternos aprendizes, então a gente nem sempre vai saber tudo. Então é por isso que a gente tá aqui, para aprender sempre um pouquinho mais, tá? Então, é por isso que a gente prepara essa aula para vocês, para ajudar vocês, para aconselhar, para talvez sanar uma lacuna que esteja aberta e que você ainda esteja dúvida sobre algum determinado assunto, porque sendo assim, facilita melhor as coisas, né? Então, tem coisas que eu aprendi assim no dia a dia que se alguém tivesse me avisado, talvez eu teria reagido e agido de uma forma diferente, né? Então, por isso que eu gosto de trazer sempre aqui para vocês verem que tá tudo bem, a gente vai passar por algumas situações aí complicadas, né? E por isso que eu gosto que vocês deixem aqui nos comentários também, porque daí vocês contam as experiências de vocês e eu consigo ler, a gente consegue ter esse contato, eu respondo vocês, então deixem aqui, tá bom, gente? Mas vamos entrar então no nosso conteúdo de hoje, né? Então vamos lá. Um dos grandes desafios dos educadores de pessoas com transtorno do espectro autismo é contribuir com o processo de inclusão escolar e fazer com que esses alunos aprendam e acompanhem o conteúdo das aulas, né? Então, o que a gente precisa entender aqui de começo, né? Que dificilmente um aluno ele vai conseguir acompanhar, né? Por N questões, né? Às vezes
ele precisa se organizar, que foi o que a gente mencionou ontem, né? Se organizar, se estruturar naquele ambiente que ele está sendo inserido. Então, aquele ambiente precisa acomodar aquele aluno, porque aquele aluno vai se moldar àquele ambiente, né? Por exemplo, quando é um aluno que está indo para a escola, a sua zona de conforto, por exemplo, é a casa dele, né? A casa dele é o cantinho ali onde ele tem o conforto dele. Ele é moldado naquele meio que ele está inserido. Ele é moldado naquele ambiente, aquele ambiente ali é dele. Quando ele sai dessa zona de conforto, que ele vai para outro ambiente, é onde ele vai precisar se moldar a esse outro ambiente que ele está sendo inserido, que é onde acontece a inclusão, né? Então, a inclusão nada mais é do que a gente conseguir fazer com que esse aluno se inclua, né, nesse meio que ele está sendo inserido. E hoje a gente vê muitos debates, assim, não debates, mas confrontos quanto à inclusão, né? A gente vê que parece que, às vezes, em algumas situações, flui naturalmente, em outras situações é bem complicado. Então, a gente sempre tem que entender que aquele aluno ele está saindo de uma zona de conforto que ele está inserido e ele está vindo para o meio escolar. Então, ele vai passar, além dele passar por um processo de inclusão, de se sentir incluído, de trabalhar a socialização e tudo mais, ele vai ter que trabalhar essa questão de sair da onde ele se sente confortável, né? Então, a gente precisa entender esse tempo, né? Que cada criança ela tem um tempo, cada criança vai precisar talvez de um tempo maior. Então, isso é muito importante, a gente entender que cada autista é um autista, eles são diferentes, né? E cada um vai ter um tempo diferente para lidar com determinadas ações, atitudes, lugares e tudo mais. Então é muito importante a gente entender isso, certo? Bom, outra coisa que eu botei aqui para nós. A utilização dos recursos didáticos corretos é fundamental para a inclusão e para que o aluno contenha, absorva os conteúdos educacionais e realmente aprenda, né? Então, como eu já venho falando de outras aulas, né, que crianças autistas, elas são muito visuais, né? Então, é muito claro isso para nós, né, que criança autista, ela é visual. Então, tudo que for muito visual vai chamar a atenção dela, né? Então, por isso dos recursos didáticos para a gente trabalhar alguns conteúdos que a gente quer que essa criança absorva. Outra coisa importante, não somente visual, tá? Aqui eu coloquei visual, mas também a questão da hipersensibilidade, porque tem crianças que são mais sensíveis, né? Eu já falei para você sobre sons, né? Que às vezes, hoje em dia a gente consegue ver melhor aquelas crianças que usam aqueles fones de ouvido bem grande para abafar o som, né? Que são abafadores de som. E aquilo ali facilita muito o trabalho, né? Porque questão de muito barulho vai incomodar, vai deixar desconfortável. Um ambiente com muitas pessoas andando em volta, muita gente falando, vai deixar desconfortável, né? Então, a gente tem que trabalhar essa hipersensibilidade com as crianças, não somente, né, com questões de barulho, mas a questão de pegar também. Tem algumas crianças que elas têm um pouco de receio de trabalhar com massinha, por exemplo, né? Ou com tinta, incomoda. Então, é importante conhecer o aluno, mas trazer esses recursos também é importante, né? Para trabalhar texturas, né? Como eu disse para vocês, fazer um tapetinho de textura para essa criança pegar com poppet, trabalhar com poppet. Por quê? Porque isso também vai trabalhar outros afins. Então, com uma atividade, a gente consegue trabalhar muitas outras. Por isso que a gente sempre menciona os recursos didáticos, porque eles são facilitadores, né? Então, é importante, eles são de fato importantes, né? Porque vão chamar a atenção daquela criança, aquela criança vai conseguir aprender, vai conseguir absorver o conteúdo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais legal e de uma forma que vai estimular ela em diversos meios, né? Quando a gente está trabalhando com texturas, por exemplo, que a criança tem que pegar, que a criança tem que apertar, que a criança tem que tocar, a gente também está trabalhando a coordenação motora dessa criança, a coordenação motora fina, né? Então, são questões que a gente pode trabalhar, né? Teve uma live que a gente falou aqui sobre psicomotricidade no TEA, né? E aí eu achei muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente não
teve até um podcast, né, que a gente falou, inclusive, tinha aqui professores maravilhosos, e eles falaram com muita propriedade sobre isso, e eu aconselho você a assistir essas aulas, tá? Que tudo que a gente vai trabalhar, a gente consegue trabalhar, a gente montou da determinada atividade para um afim, a gente vai conseguir estimular essa criança em outros afins também, né? Por exemplo, uma criança que está lá nas séries iniciais, né? A gente está trabalhando texturas com ela, né? Pintar com o dedo, grãozinhos, né? A pinça, movimento de pinça. Então, tudo isso a gente está trabalhando a coordenação motora. A criança ela não tem firmeza para pegar um lápis, mas quando a gente estimula ela nesses afins, é muito mais fácil para a gente depois, quando a gente precisar, que ela faça uma atividade que ela vai pintar, que ela vai escrever, que ela vai fazer. É muito mais fácil, porque ela vai ter mais firmeza para segurar o lápis. Às vezes não tem a firmeza, né? Às vezes a criança não tem noção de lateralidade, né? Se bate, né? Não tem noção de espaço. Então, isso eles trouxeram com muita propriedade, eles até deram dicas de atividades que poderiam fazer para trabalhar direita e esquerda, sentar e levantar, em cima e embaixo, né? Em cima da mesa, embaixo da mesa. Então, várias atividades que é para um afim, mas que a gente consegue estimular essa criança em outras áreas também. Então, é muito importante a gente sempre buscar isso, buscar estimular, né? E quanto mais estímulos a gente traz, quanto mais essa criança ela é estimulada, mais ela vai aprender. Mas uma coisa que é importante ressaltar aqui, tá? Que estímulos demais também pode incomodar, também pode trazer um desconforto, né? Então a gente tem que saber a estratégia perfeita e certa para usar, né? Por exemplo, não adianta a gente trazer N estímulos para estimular aquela criança, né? A gente querer estimular ela de diversas formas, trazer vários estímulos, apresentar tudo de uma vez. A criança vai se atrapalhar, talvez ela não vá mais conseguir manter o foco naquela atividade, ela vai se dispersar, ela não vai querer mais, não vai sair do jeito que você esperou, e aquela criança pode se desestabilizar. Minha garganta tá secando. Olha, professora é assim, né? Fala, até a garganta secar. E para daí para tomar água depois que a garganta secou. Mas é isso, gente, sabe? E aí aquela criança pode se desestabilizar, pode gerar um desconforto, porque são apresentados muitos estímulos de uma vez só. Então, por isso que nós temos que ser certeiros, sabe? Pegar uma atividade, preparar uma atividade, pegar um estímulo e estimular aquela criança, aquele estímulo, estimular bem. Não adianta a gente querer trazer muitos estímulos para a gente pensa, né? Quanto mais estímulos, melhor. Porque daí, quanto mais estímulos, mais estimulada aquela criança vai ser. Mas às vezes é o inverso disso. Às vezes a gente traz muitos estímulos achando que de fato vai ajudar e de fato não ajuda. É o oposto, né? Acaba prejudicando, acaba atrasando, acaba atrapalhando. Então, por isso é importante a gente ter isso em mente. Não trazer muitos estímulos, mas ser certeiro no estímulo que a gente vai trazer. Onde a gente vai trabalhar. A questão é, né, como eu disse para vocês, traçar metas é importante, sim. E aqui a gente entende por quê. Porque não adianta a gente querer estimular. A criança tá ali, né, para a gente moldar ela, para a gente formar ela. E aí, por exemplo, né, a gente tem muita coisa que a gente quer estimular nessa criança, que a gente quer trabalhar nessa criança, que a gente quer mudar nessa criança. E às vezes a gente acha que tem que ser tudo de uma hora só. Não. Tem que começar aos poucos. É um trabalho de formiguinha. Não adianta trazer muita coisa e acabar não estimulando quase nada. Então, trace metas da onde você quer chegar, o que você vai precisar fazer para chegar até esse objetivo e aos poucos você vai caminhando com essa criança. É um degrau de cada vez. Não é quando a gente sobe uma escada, a gente não vai subir 5 degraus. A gente vai subir um degrau de cada vez, porque senão a gente vai cair e se machucar. Com a criança, quando a gente está trabalhando com uma criança autista, é a mesma coisa. Não adianta a gente querer forçar, a gente querer trazer atividade e fazer isso, fazer aquilo. E no final das contas, não dá em nada. Não. Por isso é importante um estímulo de cada vez, um passo de cada vez. Talvez vá demorar, tem coisas que vão demorar, não é do dia para a noite, tem que ter paciência, né? Então, é um trabalho que precisa de muita paciência e muito amor. Mas o final dele, como eu costumo dizer em tudo,
ele é recompensador, né? Isso a gente está falando, né, com crianças autistas, porque é o tema do mês, mas isso acontece com qualquer criança, né? Uma criança com síndrome de Down também, ela tem um tempo, ela tem um processo que ela vai passar. Criança em fase de alfabetização é a mesma coisa, né? Que é o que eu trabalho aqui todos os dias. Eu trabalho com reforço escolar e alfabetização. E o processo de alfabetização, eu digo para você, é o mesmo. É um trabalho de formiguinha às vezes, porque tem crianças que elas têm muito mais dificuldade do que outras. O processamento delas é muito mais lento do que outras e eu não posso forçar, porque o meu objetivo não é que essa criança tenha um sofrimento, né? Que a mentezinha dela tenha ali um sofrimento, onde vai trancar, ela vai se fechar e aí que ela não vai aprender. Não, meu objetivo é muito diferente disso. O meu objetivo é fazer com que a criança aprenda e que a criança voe, evolua e vá. Então, isso é o importante. Essa é a chave da nossa aula de hoje. É a gente compreender os nossos alunos, entender eles, conhecer eles a fundo, saber exatamente o que precisam, né? Saber exatamente o que vamos trabalhar, traçar metas e ir indo aos poucos. Ah, Jéssica, mas daí eu vou trabalhar uma coisinha de cada vez, um passo de cada vez. Sim, exatamente, é isso. É um processo que você está passando, que você vai precisar passar. Então, tem que sim ser aos poucos, certo? Então, para a gente ter aqui, né, um currículo para essa criança, ok? A gente tem que ter a utilização de recursos didáticos, tá? Corretos. Por isso que eu digo, conheça a necessidade da criança e trace metas e busque conteúdo, busque atividade, busque recursos para te ajudar a atingir essa meta que você precisa, tá? Bom, mais uma aqui. Isso é necessário porque os autistas sentem dificuldade de aprender da forma tradicional e ter esse apoio pedagógico facilita o processo de aprendizagem e inclusão. Então é o que eu venho trazendo, né, para vocês. Por que é importante ter um currículo adaptado? E aqui a gente entende toda a moral, digamos assim. Porque, gente, a mente de uma criança autista, né, ela é uma mente única, porque cada autista é um autista, certo? Só que a criança que tem o transtorno do espectro autista, ela jamais vai aprender, não, jamais não, jamais é uma palavra muito forte, mas ela não vai aprender da mesma forma que outras crianças que a gente costuma, vamos se dizer aqui, ditas normais, tá? Por quê? Porque ela tem um processamento diferente, né? E tá tudo bem. É sobre, como eu costumo dizer, é sobre isso, e tá tudo bem. Ela tem um processamento diferente das crianças ditas normais, então não adianta a gente querer que elas aprendam da mesma forma, porque talvez elas não vão aprender, né? Ela vai ter o jeito dela de pegar esse conteúdo, de processar esse conteúdo e aprender a fazer. Mas ela vai ter uma forma para isso. Talvez seja uma forma mais lenta, mais demorada, alguns são mais rápidos, independente disso, né? Então a gente sabe que tem níveis, tem graus e tudo mais, então a gente consegue entender que cada um é um, né? Cada um é diferente, cada um tá fazendo ali um processamento diferente, aprendendo de uma maneira diferente, tá tudo bem, é sobre isso. Então não adianta a gente querer pegar atividades e colocar para cima da criança, querer que ela aprenda da mesma forma que as outras estão aprendendo, porque isso não vai acontecer. Cada um é um, cada aluno é único. Então, eles vão ter formas diferentes de aprender. E a gente tem que buscar essas atividades diferentes, a gente tem que buscar essas maneiras que vão estimular esse aluno da maneira correta a aprender. Né? É um processo que ele está passando, é um processo que ele está aprendendo, é um processo, e a gente faz parte desse processo. Né? Então, não adianta a gente querer que eles aprendam assim como todos os outros, porque isso não, né? Ele tem a forma dele aprender. A gente que vai ter que se moldar a forma dele aprender. Né? Então, na verdade, a gente está trabalhando a inclusão, desculpa, a gente está trabalhando querendo que esse aluno sinta-se incluído e tudo mais, mas às vezes, na realidade desse aluno, quem vai ter que se moldar é nós professores. Né? Nós que vamos trabalhar com essa criança. A rede de apoio que vai trabalhar com essa criança que precisa se moldar a ela. Né? E não querer que as forças elas se molde ao mundo, digamos assim. Né? Então, importante a gente entender e ter esse tique, ter essa paciência, porque essas crianças elas precisam de muito amor, de muita paciência, de muito cuidado, né? Então, esse é o nosso trabalho enquanto professores.
Dando seguimento, então, gente, espero, né, que vocês estejam entendendo até aqui, nesses minutos que eu tô aqui falando com vocês. Eu espero que tenha sido produtivo, né, que vocês consigam me entender. Às vezes eu falo de fato muito rápido, falo muito ligeiro, mas esse é o meu objetivo, é fazer você entender o quanto é importante ter um currículo adaptado, né, para essa criança, porque como eu falei na aula passada, a gente precisa entender que o nosso trabalho não é para nós, nosso trabalho não é para a família em si, também é, porque vai surtir resultados, mas não é para a família em si, não é para a escola, é tudo em prol dessa criança, essa criança que está precisando, essa criança a gente está trabalhando em favor dela. Então, por isso que eu digo para vocês que é importante a gente estudar, a gente se dedicar, a gente se preparar, né? Porque nós vamos ter que ajudar essa criança. E como que a gente vai ajudar? Né? A gente vai se moldar ela, a gente vai preparar atividades, a gente vai preparar conteúdos, a gente vai preparar atividades práticas. Então é necessário a gente ter essa preparação, porque é tudo em prol daquela criança e todas as outras que vão vir pelo nosso caminho, né? Porque as crianças, elas são como se fossem um campo de flores, né? A gente tá aqui, a gente colheu uma flor, mas tem muitas outras ainda que vai vir até nós. Ou muitas outras que nós vamos ir até elas, né? Então, a importância de estarmos preparados, tá? Antes da gente continuar aqui, quero só fazer umas observações, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, tá? Deixe teu like, deixe teu comentário é muito importante. Eu amo ler os comentários de vocês e respondê-los e tudo mais. Inclusive, até preciso responder alguns ainda que ficaram para mim ler e responder. Então, deixe teu comentário aqui e se inscreva, tá? Essa aula, assim como todas as outras aulas, elas vão ficar salvas aqui, tá? Elas ficam salvas aqui no nosso canal para você assistir aí quantas vezes você quiser, quantas vezes forem necessárias, tá? Então é muito importante que você tenha isso em mente, tá bom? E quanto a material certificado, clica no link aqui que vai cair pro pessoal do suporte e o pessoal do suporte vai estar aí recebendo e atendendo vocês, tá bom? Eles que vão auxiliar vocês na questão de material, na questão de certificado e tudo mais, tá bom? Mas vamos dar seguimento aqui então. É necessário que a adaptação dos conteúdos didáticos das aulas seja realizada de acordo com o repertório comportamental de cada aluno, né? Então, por isso que eu falei para vocês, são estratégias que a gente vai traçar, né? Então, para a gente preparar um currículo, para um currículo de fato ser adaptado para aquele aluno, a gente precisa, primeiramente, conhecer o aluno que se trata. A gente precisa, primeiramente, conhecer o aluno que nós vamos trabalhar, né? Então, por exemplo, se é um aluno que ele é um pouco mais agitado, no momento que a gente traz atividades que vão agitar ele mais, ele vai se desconcertar, né? Ele vai se perder. Então, tem que ser atividades um pouco mais calmas, mais tranquilas, né? Isso equivale para todas as crianças, tá, gente? Mas a gente está falando especificamente aqui de crianças autistas. Se é uma criança que não gosta muito de atividade, mas que tem um hiperfoco muito grande em dinossauros, em Sonics e afins, a gente monta a atividade com o tema desse hiperfoco, porque de certo modo a criança vai se interessar pelaquela atividade em questão, porque tem ali o hiperfoco que lhe interessa, né? Tem ali algo que é do seu agrado, que é do seu interesse, que gosta muito, que assiste, que é apegado. Então, né? Isso é importante. Então, por isso que a gente sempre fala aqui que o vínculo é tão importante, porque é por ele que você vai conseguir preparar atividades e conteúdos para trazer. E é muito engraçado, porque até então eu já trabalhei, né, com crianças autistas e a minha primeira experiência, a gente, faz muito tempo, então eu não vou lembrar. Mas até então era um pouco mais tranquilo, porque até então eu, por exemplo, eu era monitora, eu era estagiária, enfim, sempre tinha alguém ali à frente. Quando eu fui para frente, eu entendi algumas coisas, né? Por exemplo, aqui eu trabalho no consultório, então eu atendo uma criança por vez, exceto os grupinhos e tudo mais, mas enfim, e é uma hora, então é uma hora que eu tenho com essa criança, diretamente com essa criança, só eu e essa criança. Às vezes, numa turma muito grande, as coisas acontecem de uma maneira diferente, né? Então, é uma só. E antes de surgir a ideia dessas aulas, de eu preparar esses conteúdos para vocês, eu recebi um aluno aqui e estava sendo muito difícil. E eu já tinha ouvido, né,
lido, até trouxe para vocês algumas vezes em outras lives sobre a questão de hiperfoco, né, da criança ter um gosto único, né, gostar de algo em específico, que é o hiperfoco dela, que ela gosta muito. Já tinha ouvido várias vezes, mas na hora que bateu a realidade não bateu em mim, né? E aí foi muito difícil a nossa adaptação. Ele não queria fazer atividade, e ele se desestabilizava, e ele ficava muito bravo. Era só falar a palavra atividade que pronto, já era. Não tinha vez. E eu ali pensando, nossa, o que eu vou fazer para trabalhar com esse aluno, né? Eu já estava ficando super preocupada. Porque eu precisava, né, achar um meio de a gente se entender. Não estava dando, a gente não estava conseguindo se entender, a gente não estava conseguindo estabelecer um vínculo ali. E aí, conversando, né, com a Luana, que é a nossa psicóloga técnica responsável aqui, já veio aqui várias vezes, né, maravilhosa, fazer aula para vocês, live e tudo mais, ela disse assim, procura saber o hiperfoco desse menino. E eu pensando, meu Deus, o menino nem fala comigo, não quer conversar, não me dá atenção, como que eu vou descobrir, né? E aí, aconteceu muito naturalmente, gente. Ele entrou na sala e eu tinha deixado uns brinquedos assim em cima da mesa, porque eu pensei, bom, ele não fala comigo, mas ele vai me demonstrar. E aí fica de dica para vocês, né? Por exemplo, se é uma criança autista não verbal, você pode usar essa tática aí. Eu peguei alguns brinquedos muito específicos que tinham aqui para ver se algum deles interessava ele. E nenhum, né? Mas tinha caixa de brinquedos na prateleira. E aí os brinquedos que estavam em cima da mesa, ele zero deu atenção, porém a caixa de brinquedos chamou atenção, ele foi até lá e ele achou um dinossauro. E aí eu, tá, pode ser. E ele começou a me demonstrar muito interesse com esse dinossauro. E aí no final da aula eu perguntei pra mãe, a mãe realmente me confirmou que o hiperfoco dele era em dinos. E aí eu comecei a trazer isso, né? E ele era um aluno que ainda está passando pelo processo de alfabetização, mas eu precisava saber se ele conhecia as letras. E aí um dia eu preparei uma aula super legal com um alfabeto de dinossauros e com dinossauros em cima da mesa e dinossauros na parede, dinossauros em tudo que era lugar. O estímulo daquela aula foi propriamente dinossauros. Então, ele super se interessou. Ele super aceitou fazer a atividade. E a partir daí a gente começou a criar um vínculo. Então, por isso que eu digo para vocês, às vezes o vínculo, ele vai ser um processo, gente. Ele também faz parte de um processo. Não é também do dia para a noite que a gente vai conhecer. Me conta aqui, você aí que já trabalhou ou trabalha com uma criança autista, tá? E você, hipoteticamente, você precisava saber qual que era o hiperfoco dessa criança aí que você estava trabalhando, só que até então você não perguntou para a mãe. Como você fez para descobrir? Me contem aqui. E como foi criar vínculo com uma criança autista? Também me conta aqui. Eu quero saber. Porque eu quero ver como é com vocês. Porque para mim foi um processo muito difícil e eu já vi outras pessoas falarem que também passaram por alguns processos aí. Então por isso que eu pergunto para vocês, me contem. Como que foi para vocês? Como que foi criar um vínculo aí com uma criança autista? Foi um processo também? Porque para mim foi. Está sendo ainda. Eu ainda estou passando por esse processo. A gente ainda está se adaptando. A gente ainda está se moldando. A gente ainda está se conhecendo. Então a gente não acabou a nossa trajetória, o nosso processo de vínculos. A gente ainda está passando por ele. Então, por isso que eu quero saber de você. Como é para você? Como foi para você? Me conta aqui passar por esse processo de vínculos aí. Porque às vezes a gente não fala, né? Às vezes eu só venho aqui e digo assim, é importante você criar um vínculo, é importante você conhecer, é importante você saber o aluno que você está trabalhando. Mas às vezes saber o aluno que a gente está trabalhando é muito complicado, é muito difícil, é um processo também. Então, vocês entendem que tudo é um processo, que tudo é um trabalho de formiguinha e tudo a gente vai precisar construir, se preparar. Tudo vai ser um processo, não vai ser do dia para a noite. Então, não espere que você vá conseguir mudar algum comportamento, ensinar alguma atividade, organizar algum aluno do dia para a noite. Gente, isso realmente não vai acontecer. Do dia para a noite, não. Pode levar alguns dias, pode levar algumas semanas, né? Depende de como é esse aluno, de como é as questões, de como você trabalha, quanto tempo você tem. Mas do dia para a noite, não vai acontecer. Tudo é um processo. Tá? Entenderam? Tudo vai ser um processo.
Então, não espere que vai ser do dia para a noite, que isso realmente não vai acontecer, fora de cogitação. Agora, que vai ser um processo e você está ciente disso, aí sim, tá? Mas não desista. Não desista que você vai conseguir bons resultados. Vale destacar que nem toda criança com transtorno do espectro do autismo precisará de uma adaptação dos materiais didáticos, tá? Então, falando especificamente de materiais didáticos, alguns alunos eles vão precisar de uma adaptação, principalmente alunos com hipersensibilidade, né? Como eu falei, nas mãos, nos ouvidos, nos pezinhos e tudo mais. Esses até talvez precisem de alguma adaptação. Mas como eu disse que cada criança autista, ela é uma criança autista, ela é um autista, ela não necessariamente vai precisar dessas adaptações, tá? Então, ela não necessariamente vai precisar ter essa atividade adaptada, tá? E a gente vai entrar agora nos exemplos. Eu separei alguns exemplos aqui para vocês que você pode colocar aí, você pode anotar aí, tá? Eu realmente quero que você anote, tá bom? Alguns exemplos que você pode colocar para fazer esse currículo adaptado para essa criança. Eu já falei aqui numa outra aula sobre PEI, tá? Então acredito que hoje eu não coloquei nos slides porque eu não pretendia mencionar. Mas se você quer saber sobre o PEI, você volta um pouquinho aí algumas aulas, porque vai te ajudar, tá? E vai encaixar muito aqui. Porque daí você vai me perguntar, Jéssica, como que eu vou fazer a adaptação de currículo, né? Eu já dei vários exemplos, a gente falou até aqui, mas você ainda pode ter essa dúvida, tá? O PEI é um ótimo aliado aí para você. Então, você assiste a aula sobre ele, tá? Que vai estar aqui no nosso canal, tá bom? Então, eu não vou mencionar ele aqui, mas ele tá incluído, tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos de algumas atividades que você pode trazer para esse aluno, tá? E conforme a gente vai falando aqui, vocês vão conseguindo compreender melhor. E, inclusive, tem uma super dica que eu coloquei nos slides finalmente, porque toda vez que eu falo, eu tenho que abrir aqui a aba e agora não vai precisar. Então, vamos lá. Ter menos exercícios por página, pois uma página lotada de informações pode distrair a pessoa com TEA e tirar o foco do objetivo da atividade ou aula. Então, por exemplo, tá? Temos duas folhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Não vai ficar visível. Por exemplo, tá? A gente está fazendo uma atividade de alfabetização e eu quero que a criança faça Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui. Eu quero que a criança faça com que letra começa, tá? Tá lá aprendendo as letrinhas ainda e tá aprendendo que cada letrinha tem uma palavra ou sílaba, né? Enfim, o que você estiver aí trabalhando com essa criança, tá? Vou pegar aqui as atividades de uma criança, ó, um exemplo de atividade, tá? Que eu faria aqui. Por exemplo, para uma aluna minha que está passando por um processo de alfabetização de sílabas, tá? Eu faria essa atividade aqui, ó. Tá? Aqui, deixa eu tirar aqui. Ótimo, bem melhor. Aqui tem todas essas atividades de sílabas, tá? Quando a gente trata de uma criança com autismo, quando a gente está falando de uma criança com TEA, isso aqui já é demais. É muita informação aqui. Por quê? Porque eu vou recortar essas sílabas, tá? E eles vão montar as palavras. Para uma criança do grupinho de alfabetização, uma criança dita normal, é tranquilo, é facinho fazer isso aqui, né? Eu testei o grupinho ontem, por isso que eu tô falando, porque foi super aprovado. Então, eles fizeram e foi tranquilo. Agora, para uma criança autista, eu preciso reduzir a atividade, né? Então, talvez eu trabalhando isso aqui, ó, seja mais do que suficiente. Não adianta eu querer trabalhar toda a folha, tá? Só por trabalhar, porque tá aqui, que não vai resolver, não vai adiantar. Então, eles precisam de menos atividades para conseguirem produzir mais. Vocês conseguem entender? Que não é a quantidade de atividades, mas sim o que essa atividade está gerando e qual o resultado que vai me trazer. Isso que é o importante. Então, não é importante trabalhar toda a folha. Você pode até dividir aqui, ó. Cada aula você trabalhar 1 ou 2, né? Como eu disse, isso aqui é mais do que suficiente. Não precisa. Então, quando eu trouxe ali para vocês sobre atividades reduzidas, era nesse sentido que eu queria trazer para vocês, tá? Então,
Volta aqui. Ter menos exercícios por página, pois uma página lotada de informação pode distrair. Então, talvez nem consiga chegar no final, quase certo que não, tá? Ele vai se dispersar porque tem muita coisa ali, tem muita informação que não vai, né? Então, não adianta. Então, não adianta a gente querer trazer muita coisa e acabar sendo pouco produtivo. Então, é mais fácil trazer poucas coisas e ser muito mais produtivo, certo? Dando sequência aqui. Ter mais atividades para ligar, recortar e colar. Pintar, circular, marcar e etc. Então, como eu disse, né, as crianças, elas são muito do visual, tá? Então, o bom é que as atividades que eu deixei aqui, elas se encaixam perfeitamente. Por exemplo, essa aqui é de recortar sílabas e colar. Eu vou tirar de novo aqui para vocês verem. Ó, viu? Claro, como eu disse, né, que talvez seja demais, vamos usar esse daqui, ó. Ela vai ter que recortar. Gente, desculpa, eu realmente sou péssima mostrando qualquer coisa para vocês. Mas aqui, ó, assim, tá? Então, a criança, ela vai ter que recortar aqui e colar aqui, né? Talvez isso aqui, ó, eu poderia ter deixado preto e branco, né, para eles pintarem. Porque eles são muito visuais. Então, isso aqui é uma atividade que a criança, ela vai se envolver, né? Ela vai gostar, ela vai se interessar, ela tem que recortar, ela tem que montar. Então, você tem que fazer esse tipo de estímulo com essa criança para fazer com que o processamento dela funcione, o processamento dela avance. Então, olha, essa é uma dica aqui de atividade. Tem muitas outras, né? Na verdade, eu só estou mencionando algumas aqui para vocês, tá? Então, como a criança, ela é mais do visual, já é, né, dela por si só, eles são visuais. Então, quando você trabalha esse tipo de atividade, você está trabalhando esses estímulos que vão facilitar. Porque se elas são mais do visual, ela vai gostar de observar, de fazer, de se envolver, de recortar, né? Isso vai trabalhar a coordenação motora. Por isso que eu falei para vocês. Vocês lembram quando eu falei das texturas, que uma atividade a gente trabalhava outras coisas, outras questões? Era disso que eu estava falando, né? Porque agora, por exemplo, agora a criança vai ter que pegar um lápis para pintar, a criança vai ter que pegar um lápis para circular, um marca-texto, uma canetinha, vai ter que recortar, né? Então, o movimento de pinça ajuda muito, por quê? Porque o movimento de pinça, né? Eu tinha uma pinça aqui até alguns dias atrás, mas infelizmente ela veio a quebrar. Mas eu vou tentar montar ela de novo. Eu perdi meu adaptador, por isso que tá difícil. Mas, senão eu trazia para vocês. Mas o movimento de pinça ajuda muito a trabalhar a coordenação motora, porque quando a criança for pegar uma tesoura também, ó. Viram que é o mesmo movimento da pinça? Então, ó, ela vai começar a ter mais firmeza nos dedinhos, no pegar. Isso também vai ajudar no pegar do lápis, porque o lápis, né, a gente pega aqui. Você vai ver que no começo a criança, ela vai pegar assim, né? Aí depois ela vai começar a botar no meio dos dedos, até que venha o movimento que ela vai encaixar aqui na mão, é um processo que você está fazendo. Então, é por isso dessas atividades aí adaptadas. Ter temas de interesse da criança em todas as atividades. Ela precisa ser estimulada e ter vontade de fazer determinada atividade. Beleza, então aqui a gente entra num assunto que eu já venho falando para vocês. Hiperfoco, ver o que a criança gosta, se a criança gosta de assistir desenhos, que desenhos essa criança gosta de assistir, né? Ela gosta de algum personagem específico? Bom, ela pode gostar muito de Sonic, ela pode gostar muito de dinossauros, ela pode gostar muito da Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, ela pode aí gostar de diversas atividades, ter hiperfoco em algumas coisas que você pode trazer para as atividades e adaptar. Claro que para isso você vai ter que usar a sua criatividade, isso é fato, né? Às vezes nos falta, né? Mas é muito importante o professor ter assim bem presente a criatividade, porque às vezes a gente vai ter que usar a criatividade da onde a gente acha que não tem. Às vezes a gente acha que não tem, mas a gente tem sim. Nós, professores, somos dotados de criatividade, tá? E você pode perceber, eu achava que não tinha nada de criatividade. E aí eu ouvia, né? Pode ser que você se identifique comigo. Eu ouvia assim, porque eu tô andando na rua e eu vejo tal coisa e eu já penso em fazer uma atividade. E eu ficava, gente, meu Deus, eu não sou assim. Será que eu tô no caminho errado? Será que eu tô fazendo algo errado?
porque eu não sou assim. Mas na verdade não, é um processo. Conforme você vai trabalhando, você vai vendo a necessidade da criança e você vai conseguindo projetar atividades na sua cabeça e quanto mais você faz, mais vem, parece que mais vem. E aí hoje é fato. Eu olho alguma coisa e digo, olha, isso aqui dava para fazer uma atividade. É muito automático. Então, às vezes a gente vai precisar usar da nossa criatividade para trabalhar com essa criança. Vai ser preciso. A gente vai precisar, né? Mas é tudo, a gente sempre tem que pensar, é tudo em prol dessa criança, é tudo por essa criança. Né? Então, se a criança ela tá precisando e eu posso ajudar, eu vou ajudar. Né? Então, às vezes, você vai ter que usar da sua criatividade. Mas o bom é que a gente tem a internet ao nosso favor. Né? Então, a gente consegue ver diversas atividades aí que a gente consegue utilizar, tá? Então, procure conhecer, procure saber qual é o hiperfoco, aonde que tá, o que essa criança gosta, o que essa criança se interessa, o que eu posso pegar para trabalhar com essa criança. Então, fica aí a dica para você. Os conteúdos precisam ser simples e reduzidos. Por isso, o material didático deve focar no que realmente é importante para o aluno e que possa ser aplicado no seu cotidiano. Né? Então, ali você pode ver que tem um bonequinho com cubos, né? E ele tá ali, 1, 2, 3, 4. Isso já é o suficiente. Por isso que eu digo para você, não adianta lotar de super conteúdos que a criança nem vai dar conta, a criança não vai focar, a criança não vai conseguir se concentrar para fazer. Não adianta. A criança ela vai se dispersar. Então, importante ser reduzido, ser simples e ser direto às atividades. E atividades que vai ajudar ela no dia a dia, que ela vai aprender, né? Então, às vezes, por exemplo, uma criança que está numa sala de aula e está passando por processo de alfabetização, a professora dá folhinha para os outros colegas, para ela, a prof pode fazer de uma forma mais didática, ou até mesmo para os outros colegas envolver, já trabalha a inclusão, já trabalha tudo junto, né? Então você está trabalhando tudo junto, essa criança ela precisa se sentir incluída, né? Ela não pode se sentir, os outros estão fazendo isso, eu estou fazendo isso, porque já aconteceu, já tive alunos aqui que me reclamaram sobre, né? Então, claro que a atividade para ela vai ser mais reduzida, vai ser mais direta, né? Mas que você vai conseguir trabalhar em conjunto, né? Então, os materiais didáticos, fazer joguinhos em grupos, é tudo muito importante, pessoal. É muito importante a gente, às vezes, se reinventar, a gente criar, a gente produzir. Então, é muito importante a gente usar da nossa criatividade. É extremamente importante, tá? E como eu disse para vocês, é tudo um processo. Então, não desista, não desanime. Às vezes vai ser difícil, vai ser mais complicado, mas persista, 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 persista e não desista jamais, tá? Vamos ver o que mais que eu separei aqui para nós. Evitar questões dúbias e com duplo sentido. As metáforas, figuras de linguagem devem ser excluídas, pois elas são um desafio para as crianças autistas e podem causar desconforto e desestimular a aprender. Então, a criança, às vezes, ela não tem aquela imaginação para algumas atividades. Por exemplo, gente, joguinhos de charada, que ela vai ter que não faz muito sentido, né? Ou alguma questão que você colocar ali tem duas opções muito parecidas, vai forçar o processamento dela, ela não vai conseguir fazer, talvez, né? Ela não vai conseguir realizar, ela vai se desestabilizar, porque é algo que está muito além, ela não vai conseguir compreender. Então, não precisa. Não faça, né? Não faça atividades que vai desestabilizar ela, e essas são exemplos que eu trago para vocês. Atividades com duplo sentido, atividades com respostas muito parecidas, joguinho de charada, o que é, adivinha. Não, melhor evitar, né? Melhor evitar, porque a gente não quer desestabilizar, a gente quer ensinar. Então, evita que é melhor, né? Para não desestabilizar essa criança. Mas procure outras atividades que vão conseguir estimular ela ali em outra área, outra fase, outro meio, tá? Que é muito mais indicado, é muito melhor, tá bom? Então, procure outras formas, né? Às vezes é importante. As imagens e desenhos são aliados nesses casos. O material didático deve ter bastante recursos visuais,
pois o aluno com TEA fica mais interessado para consultar e interpretar os exercícios e atividades propostas. Tá? Então, além de você procurar o hiperfoco, além de você procurar algo que vai ser do interesse dessa criança, você faça uso de imagens, né? Como eu disse para vocês, eles são visuais, né? Então, se tiver muita imagem, desenho, vai chamar a atenção e eles vão se interessar em realizar. Né? Às vezes a gente vem com algumas atividades com muito texto, muita frase ou muita palavra, porém, muita palavra escrita, não tem muitos desenhos. Às vezes eles nem vão se interessar, eles nem vão. Não é do interesse. Né? Então, quando você traz imagens, que você projeta imagens, que eles olham, que eles vão visualizar, eles são muito visuais, então vai chamar muita atenção e eles vão se interessar em realizar determinada atividade. Então, as imagens, elas são aliados para vocês. Tá? Então, pensem nas imagens como bons aliados. Tá? Traga imagens, desenhos, figuras. Né? Isso é muito, muito importante e muito bom também. Né? Vai te ajudar bastante. Outros aspectos, então, fundamentais para a inclusão. Então, para incluir, né, eu trouxe alguns pontos aqui para nós. Além do material didático adaptado, as instituições de ensino devem oferecer recursos de apoio para que a inclusão aconteça de verdade, tá? Então, uma coisa que eu trouxe aqui para vocês, e eu sempre menciono, na verdade, toda vez eu falo sobre isso, mas eu nunca trouxe de fato aqui para vocês. Tem um filme, se eu não me engano, um desenho que fala sobre autismo, tá? Então, se você quer fazer ali um cinema pipoca, você pode usar esse filme. Mas um que eu trouxe aqui para vocês é esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui é Uma Mente Diferente, tá? Então, aqui é um livrinho, tá? Que você pode usar numa hora do conto, você pode sentar as crianças, né? Fazer uma rodinha, né? Quem sabe imprimir esse menininho aí do desenho. E esse livrinho fala muito sobre o autismo. Então, esse livrinho conta a história desse menininho aqui, em questão, e fala o que é o autismo, como ele pensa, como ele age, o que acontece, o que está aqui na cabecinha dele. Então, é um livro para você bem trabalhar na hora do conto. Então, é uma dica de atividade que eu deixo para vocês, tá? Esse livrinho é muito bom. E você vai conseguir trabalhar essas questões com as crianças de uma forma tranquila, de uma forma divertida, né? Um momento bem legal, sentar e conversar, né? E aí fazer as crianças entenderem que eles têm um coleguinha que passa talvez por essas questões, né? Que se sente assim, e eles vão conseguir entender aquele colega, porque às vezes para as crianças é muito difícil, e se a gente não fala é mais difícil ainda, né? Então, importante a gente trabalhar a inclusão, como eu falei numa aula, fazer eles fazerem parte da inclusão também daquela criança. Né? Às vezes a gente quer incluir, mas a gente não pensa que as outras crianças também precisam entender o que de fato está acontecendo, né? O que aquele coleguinha tem de diferente. Então, esse aqui é uma dica que eu deixo para vocês. Além disso, a equipe responsável pela aprendizagem do aluno precisa ficar atenta para respeitar o ritmo da aprendizagem da criança e mudar o tempo previsto das atividades, para que cada aluno possa alcançar os objetivos propostos. Então, foi o que eu falei para vocês. Traçar metas é muito importante, traçar objetivos é muito importante, mas principalmente entender que cada criança é única, cada criança vai ter um tempo, né? Cada autista é um autista, então cada um vai ter um tempo que vai levar para aprender determinada atividade. Então é importante a gente entender o tempo de cada um deles. Cada um vai ter um tempo, né? Então nem todos vão aprender da mesma forma. Então é muito importante termos isso em mente. Também poderá ser necessário modificar as instruções das atividades, alterar o formato das aulas, explorar novos ambientes e usar estratégias de ensino diferenciadas, e eu já trouxe todas elas, né, para vocês aqui, como dica, nas outras aulas também tem. Então, dei uma olhadinha ali, mas às vezes a gente tem que se adaptar e se reorganizar. Eu também já falei para vocês, né? A gente que precisa se adaptar a eles, muitas vezes. E para saber se todas essas estratégias estão funcionando, é fundamental observar com regularidade o avanço do aluno e as dificuldades persistentes. Então, né, o que eu faço aqui é um relatório, né? Então, uma vez por mês faço esse relatório, só que todas as aulas, né? Porque, como eu disse, aqui eu faço atendimento individualizado. Então, toda aula eu anoto como foi aquele comportamento.
Na outra aula, eu anoto de novo. Hoje a Maria sentou, tá, beleza. Na outra aula, hoje a Maria sentou, a Maria pegou o lápis, a Maria fez atividade. Vou anotando. De mês em mês, eu junto todas essas informações, monto um relatório para a família e para mim, para a gente conseguir analisar juntos os avanços que essa criança está tendo e aonde eu ainda preciso trabalhar com essa criança. Então, observar, não só conhecer, como observá-los também é extremamente importante. E, bom, para terminar a nossa aula, então, eu deixo aqui para você uma frase. Eu sempre gosto de deixar uma frase. E essa que eu escolhi, né? A humildade exprime uma das raras certezas de que eu estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. Então, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está aí nesse mundão de meu Deus, né? E todos estamos aí para sempre aprender mais, a gente nunca vai saber tudo, né? A gente sempre vai ter o que aprender. Isso acontece com a gente, isso acontece com as crianças também, né? Então que a gente possa aí se preparar para recebê-los muito bem, que a gente possa estar preparado, né? E que a gente possa dar sempre o nosso melhor. Por mais que seja cansativo, tenha dias difíceis, nem sempre vai ser bom, né? Tem dias que vai ser de trevas, mas que a gente não desista. Não desista, persista aí, que vai dar tudo certo, certo, gente? Obrigada pela atenção de vocês, por mais uma aula aqui, né? Essa ainda não é a nossa última aula, a gente ainda tem mais algumas aí pela frente, mas eu sempre agradeço já a participação de vocês, né? Deixem os comentários de vocês, o like, se inscreva no canal, certificado e material, o link fica fixado aqui, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, assim, é muito bom ler os comentários, por isso que eu sempre peço para vocês deixarem, porque eu amo ler os comentários de vocês, e espero todos aqui, então, na próxima aula, não me abandonem, hein? Voltem aqui na próxima aula que eu vou estar aqui esperando por vocês, tá bom? Beijo grande, gente, e até a próxima aula.